Alerta vai voltar agora a falar sobre o caso do motorista de transporte. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre essa situação. O motorista de transporte por aplicativo, o Josivaldo dos Santos, que teve o corpo queimado durante o sequestro no último final de semana, lá no Benedito Bentes, aqui em nossa capital, Maceió. Nós vamos voltar agora a trazer ao vivo aqui, direto da sede da Polícia Civil em Jacarecica, porque a Beleza em Busca da Notícia, Italine Marques, está ao vivo nesse momento e está acompanhando a coletiva e a gente já quer saber se tem respostas sobre esse caso a partir de agora. Italine, é você. Uma grande repercussão social e ele determinou que a Polícia Civil investigasse, adotasse muita seriedade e cautela durante as investigações, que está acompanhado do delegado Igor Diego, diretor da Draco, e também do delegado João Marcelo, também integrante da Draco. Delegado Gustavo Xavier está falando sobre esse caso. Vamos acompanhar ao vivo aqui no Fique Alerta. Com a atuação do delegado João Marcelo, nós diligenciamos, foram feitas várias diligências no sentido de realmente elucidar esse crime, né? E nós chegamos à conclusão que, em vez de uma tentativa de latrocínio, o que aconteceu, na verdade, foi uma fraude para recebimento de valor de seguro. Aí, diante de tudo isso que aconteceu, eu passo a palavra para o diretor Igor Diego e, consequentemente, posteriormente, para o delegado João Marcelo. Bem. Boa tarde a todos e a todas. Como disse o delegado geral, nós tivemos uma situação que, a princípio, era uma comunicação de um crime, que teria sido um crime bárbaro, onde um motorista de aplicativo teria sido queimado vivo, né? Isso tomou muita repercussão, inclusive em grupos de motoristas de aplicativo que ficaram preocupados com essa violência, com essa situação, e após a investigação da Draco, verificou-se que não ocorreu nada disso. Todos esses fatos foram desmentidos durante as investigações. Na verdade, esse homem, ele comprou combustível, levou o veículo dele para um lugar ermo, ele mesmo tocou fogo, ateou fogo no veículo e acabou se queimando. Tudo com o objetivo de receber um valor de seguro. Mas os detalhes da investigação, o passo a passo do que foi feito, passo para o delegado João Marcelo, que é o titular da antissequestro da Draco, uma vez que o fato se iniciou com um sequestro. Depois, teriam levado o veículo dele e abandonado ele no canavial e ele teria conseguido ir até a UPA. Nada disso foi confirmado, como nós falamos, e o delegado João Marcelo vai passar os detalhes da investigação para vocês. Boa tarde a todos. Recebemos essa investigação na sessão de sequestro. Já no início verificamos algumas incongruências do relato da suposta vítima. Passamos a refazer todo o percurso que ela teria feito. Aí, já no início da investigação, verificamos que ele parou no posto de combustível antes de ir para o local que ele teria sido abordado. E esta parada do posto de combustível, ele omitiu no seu primeiro depoimento. Então, solicitamos as câmeras desse posto de combustível, como já foi disponibilizado para a imprensa, e verificamos que este indivíduo, para seu veículo, fornece um book ao frentista, o frentista preenche esse book com gasolina, ele retorna para dentro do veículo e vai ao local onde ele supostamente teria sido abordado. Aí, diante das várias contradições do relato da vítima, confrontamos ela, com essas imagens, inclusive. Então, ele veio a confessar que realmente ele estava numa grande dificuldade financeira. Este veículo, inclusive, estava com busca e apreensão pelo banco, era um veículo financiado, que ele não estava conseguindo pagar essa prestação, já tinha a decisão de busca e apreensão do veículo, ele devia a vários bancos, estava negativado, e como solução para seus problemas financeiros, ele pensou nessa situação. Como o doutor Igor Diego falou, ele comprou combustível, se dirigiu à área rural ali no bairro do Benedito Bentes, adentrou no canavial, o carro veio atolar, então ele desceu do carro, tirou o book do combustível,
despejou sobre todo o veículo, inclusive no interior do veículo, e ao acender um fósforo para atear o fogo no veículo, as próprias chamas se voltaram contra ele, que ele acabou se queimando acidentalmente. Como vocês viram, foi todo o corpo, né? Rosto, braços, pernas. Então ele teve a ideia de criar toda essa fantasia de dizer que criminosos teriam ateado fogo nele, que desde o início já desconfiava que não seria verdade. Qual era o valor do seguro, delegado? Na tabela FIP, o valor estava avaliado em R$50 mil. Então, verificamos toda essa situação, ele confessou, ainda vamos concluir a investigação, ele será indiciado pelos crimes de estelionato, comunicação falsa de crime e falsidade ideológica, porque ele fez um BO falso, ele comunicou falsamente às autoridades policiais essa situação de um crime que não ocorreu, bem como tentou aplicar um golpe na seguradora. A seguradora já foi informada para não efetuar esse pagamento a essa suposta vítima, tendo em vista que não houve crime, e o inquérito seguirá ao Poder Judiciário para prosseguimento da competente ação penal. Ele agiu sozinho ou algum corretor do seguro passou a orientação para ele? Até o momento, verificamos que ele agiu sozinho. Delegado, o que se sabe sobre a conduta desse rapaz, né? Ele, de fato, trabalhava como motorista por aplicativo, era uma pessoa decente ou tinha algum antecedente criminal? Desde o início, pesquisamos a vida pregressa dele, não tem nenhum BO em desfavor dele. Ele trabalhava em supermercados, trabalho fixo, e recentemente, realmente, ele estava trabalhando como motorista de aplicativo. Delegado, tem algum, dentro das apurações, das investigações de vocês, tem algum aspecto que consiga confirmar, de fato, essa questão de eu me refiro no sentido de se ele vinha passando por problemas financeiros e viu nessa situação, por exemplo, a forma mais fácil de pegar dinheiro? Desde o início a gente já puxou essa linha, né? Perguntou a quem ele devia, se ele estava devendo alguma agiota, alguma dívida. Aí ele realmente falou que devia alguns valores a algumas pessoas, inclusive antigos funcionários, colegas de trabalho. Ouvimos essas pessoas que realmente confirmaram que ele estava passando por dificuldades financeiras e, pesquisando em processos judiciais, encontramos vários processos de banco cobrando valores contra ele. Né? Então, delegado, essa hipótese da motivação financeira é a única hipótese ou tem alguma outra possibilidade? Não, realmente, o caso já está esclarecido e a motivação foi essa de interesse financeiro, né? Ele pegar esse valor de 50 mil para resolver sua vida financeira. A princípio, delegados, se pensou que havia uma ação deliberada de ataque a trabalhadores do aplicativo. Ao que parece, essa situação está descaracterizada com a elucidação desse caso em particular. Gerada essa comoção social, né, hoje existe uma força-tarefa criada pelo secretário Flávio Saraiva e a determinação é atenção a esses casos que têm por vítimas motoristas por aplicativos. Né? Inclusive, uma senhora teve seu carro roubado recentemente. Estamos atentos e daremos as respostas a todos esses casos. Delegado, mudando essa figura que antes parecia um atentado e agora está caracterizado como se já disse que não quer estar encerrado. Dentro dessa perspectiva, vai ser emitido mandado de prisão concreto? Aí, o inquérito ainda vai ser encerrado e estamos vendo essas questões de medidas cautelares que poderão ser requeridas ou não. Então, nesse momento, ele permanecerá solto? Ele foi ouvido ontem, foi liberado, no momento ele está em liberdade. Ele já está fora do hospital? Já tratou? Tá, ele teve alta no mesmo dia. Delegado, agora qual era o plano inicial? Qualquer um dos outros delegados também pode responder, porque assim, ele pegou o carro, queria tocar fogo no carro e acabou se queimando, por isso que ele inventou essa história de assalto e que teria sofrido uma tentativa de homicídio. Mas o plano inicial era o quê? Queimar o carro e dar qual desculpa? Sim, o objetivo desde o início foi queimar o carro e dizer que o carro tinha sido subtraído, ele tinha sido vítima de um roubo, né? E para agravar essa situação, tudo foi premeditado, ele saiu da residência, foi até o posto de combustível, comprou combustível, conduziu esse combustível até o local onde ele queria colocar fogo no carro, que era um canavial, e lá, diante das agravantes em decorrência da queimadura que ele sofreu, ele inventou toda essa história, dizendo que tinha sido vendado, que não sabia onde
os indivíduos tinham levado ele, mas o plano desde o início realmente era queimar o carro, queimar o veículo, dizer que tinha sido vítima de roubo ou de furto e, em decorrência disso, acionar o seguro, que inclusive ele acionou o seguro no mesmo dia dos fatos. Isso é importante, né, frisar. Essa foi a principal situação. Delegado, as primeiras informações apontavam que ele teve que visualizar um terreno, né, e já se confirmou que não, mas o fato de ter sido ali onde foi ali no conjunto... Wilson, a coletiva continua aqui na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, em Jacarecica, porém o caso, como a gente acompanhou, como foi passado aqui para a gente por meio dos 3 delegados, né, doutor Igor Diego, o delegado-geral Gustavo Xavier e também o delegado João Marcelo, o caso está absolutamente concluído. Inicialmente a gente chegou a pensar num assalto seguido de uma tentativa de homicídio, na verdade uma tentativa de latrocínio, mas não foi nada disso. Esse próprio rapaz comprou o combustível, tocou fogo no carro para tentar ter acesso a essa quantia que seria paga pelo seguro. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Muito bem, Thalina, estamos todos aqui estarrecidos, né? Para que a que ponto se chega a mente maquiavélica, né, de uma pessoa que até então nós acreditamos que ele tivesse sido vítima de uma violência e covardia. Porque nós falamos, inclusive, sobre isso, né? Não só satisfeitos em roubar o carro, né? Em causar tantos problemas e levar os pertences do motorista de aplicativo, que trabalha todos os dias de sol a sol, honestamente, os verdadeiros motoristas de aplicativos decentes. Aí essa figura teve uma ideia mirabolante de agora, porque eu tô liso, tô devendo ali, devendo aqui e acolá, vou tocar fogo no carro. E veja que o castigo veio, né? Ao tocar fogo no carro, as próprias chamas voltaram para ele e ele teve queimaduras de 1º e 2º grau. Na verdade, ele agora está queimado em todos os sentidos. Está queimado com a categoria de motorista de aplicativo, está queimado na pele porque o fogo deu-lhe uma surra aí porque ele tentando enganar as pessoas, está queimado com as pessoas que ele estava devendo, continuar queimado, né, ainda. E aí a pergunta, valeu a pena? Claro que não. Continua liso, devendo, vai ter que se recuperar das queimaduras terríveis, vai ficar conhecido como mentiroso, vai responder, inclusive, né, pela polícia, né, por todos esses crimes que os delegados disseram, e ainda perdeu o carro. É aquilo que eu falo para vocês. Está pensando em fazer uma besteira como essa? Não subestime a polícia. Hoje, com todas as câmeras espalhadas em cada cantinho, eu sabia que os nossos guerreiros policiais iam descobrir. É isso. Uma pena. Esse, literalmente, está queimado.